Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 9 de outubro de 2019. São 22 horas e 40 minutos. Lição número 9 da classe de jovens, do dia 1º de dezembro de 2019. 1º de dezembro é o primeiro domingo de dezembro, portanto, é o dia da harpa cristã. A conversão do centurião e de sua família. Texto do dia. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34. Síntese: Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, mas ama a todos igualmente. Agenda de leitura. Segunda, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Deus não faz acepção de pessoas. Terça-feira, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo. Quarta-feira, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Fazer a acepção de pessoas é pecado. Quinta-feira, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Jesus veio salvar os pecadores. Sexta-feira, João capítulo 3, versículo 8. O Espírito Santo se move por onde quer. Sábado, Mateus capítulo 28, dos versículos do 18 ao 20. O batismo em águas é uma ordenança do Senhor. Objetivos: refletir a respeito da pessoa do centurião Cornélio, mostrar como Pedro reagiu diante da visão que teve da parte do Senhor, destacar a conversão e o batismo com o Espírito Santo de Cornélio e de sua casa. Texto bíblico: Atos capítulo 10, versículos do 1 ao 5, do 34 ao 36, do 45 ao 48. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Introdução. Atos dos Apóstolos é um livro que evidencia que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. Os gentios são também alvo da graça de Deus, mediante a fé em Jesus diante da conversão de um gentio. Pedro reconhece que o Senhor não faz acepção de pessoas e que o maior milagre que uma pessoa pode receber é a sua conversão e a salvação da sua alma. Na lição de hoje estudaremos a conversão de Cornélio, um centurião da corte chamada Italiana. O centurião Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. O centurião era um oficial do exército romano encarregado de 100 soldados, diferente dos aristocratas que podiam ter ascensão por indicação. Os centuriões muitas vezes eram soldados que haviam subido gradualmente na hierarquia militar.
Uma legião romana era formada por 100 coortes, cada uma das quais abrangia 6 centúrias. À frente de cada centúria estava o seu líder, em latim centúrio ou centurião. Cornélio comandava a centúria romana em Cesareia, cidade situada na costa do mar Mediterrâneo, edificada por Herodes, o Grande, que era a metrópole romana da Judéia. Cada corte podia ter um nome especial. A corte que Cornélio comandava chamava-se Italiana. Provavelmente tinha esse nome porque os membros originais da corte eram italianos. Portanto, o centurião é um militar que comanda 100 pessoas. Assim como a Bíblia fala em Mateus capítulo 8 do centurião, que foi ter com Jesus, ele é da mesma posição, ou seja, ele era um homem que mandava em 100 soldados. Um homem piedoso. Em Atos 10, 2, vemos que Cornélio era piedoso e temente a Deus. Estas palavras indicam que esse gentil participava da sinagoga, observava as leis do sábado e alimentação. Tinha quase todas as qualificações de um prosélito, um convertido ao judaísmo, menos a circuncisão e o batismo. Era alguém insatisfeito com as religiões gentílicas e com a filosofia do seu tempo. Estava desejoso de conhecer mais de Deus e demonstrava sua fé dando esmolas e fazendo orações. Sua vida piedosa foi ratificada na visão que teve do anjo, quando este lhe disse que as orações e as esmolas que faziam tinham subido diante de Deus. Atos capítulo 10, versículo 4. Que nossa devoção e obras também sejam sempre sinceras, a fim de que sejam aceitas por Deus. Vemos que Cornélio, apesar de ser um centurião, ou seja, um homem que tem nele uma certa autoridade, porque mandar em 100 homens, em 100 soldados, não, é para qualquer um. Então ele tinha sim uma certa autoridade sobre ele. E mesmo assim ele era um homem temente a Deus, era um homem que dava esmolas e que fazia suas orações. E que estava, de uma forma, para colocar para nós, ele estava querendo se retirar daquele sistema religioso que ele via que não era exatamente aquilo que era a vontade de Deus. Ele tinha sede de Deus e entendia que daquela forma que estava não era a vontade de Deus. Tanto é que o próprio anjo, o anjo do Senhor, testificou isso. A visão de Cornélio. Este homem piedoso teve uma visão à hora 9, 3 horas da tarde. Horário judaico usual de oração. Atos capítulo 3, versículo 1. Ele viu um anjo que o chamou pelo nome. Deus é aquele que nos conhece pelo nome. Por isso não adianta querermos nos esconder de sua presença ou acharmos que ele não atenta para nós. Deus chamou aquele centurião romano pelo nome, assim como fez com Samuel. 1 Samuel 3. Mesmo atemorizado, Cornélio reconhece que o que estava acontecendo era algo divino. E a boa notícia era de que, em razão de sua piedade, suas orações subiram até o céu, mas precisava chamar Pedro em outra cidade, pois este lhe diria o que precisava fazer. Era como se Deus estivesse dizendo: você já tem seu coração voltado para mim, basta ouvir o homem de Deus revelar o meu plano completo para você. Agora ele tinha incumbência, e como bom soldado que era, sabia como obedecer às ordens. Cornélio foi chamado pelo nome, assim como Zaqueu, de Lucas 19. Jesus, quando ia passando, disse: Zaqueu, desce depressa. Em outras palavras, Jesus sempre chamará a cada um de nós pelo nome, assim como também chamou a Samuel. Samuel, Samuel. E muitas das vezes, pessoas que parece que conhecemos há tanto tempo, e de repente acontece isso com você, você conhece há tanto tempo e não sabe o nome. É porque talvez você não tenha intimidade suficiente, diferente de Deus, que conhece você, sabe o seu nome, sabe a sua origem e sabe a sua história. E você vê que Cornélio precisava somente de alguém que lhe falasse um pouco mais do Senhor para que ele se convertesse a Cristo. Ponto importante: em todos os lugares sempre haverá pessoas sedentas por Deus. É bom você notar, jovem, que onde você mora tem sempre pessoas, em qualquer lugar que você vá,
terá pessoas sedentas de Deus. E você precisa ser cheio do Espírito Santo, ou ter uma vida de oração e também ler a palavra, ter a palavra de Deus na sua vida, para que quando uma pessoa sedenta de Deus chegar perto de você, você tenha algo de Deus para falar para ela. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, jovem, você precisa se encher mais da palavra para que da sua boca saia a palavra de Deus, para a edificação das pessoas. O reconhecimento de Pedro. A visão de Pedro. Quando os soldados de Cornélio estavam perto da cidade de Jope, Pedro foi até o terraço para orar, pois era a hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Depois de orar, Pedro sentiu vontade de comer e, enquanto aguardava a refeição, teve uma visão. Ele viu como um grande lençol descendo do céu com vários animais impuros, e Deus então lhe diz para matar e comer aqueles animais, mas Pedro recusa com veemência. Nem mesmo os judeus mais tolerantes deixavam de observar as regras alimentares, kosher, alimentos permitidos pelas leis alimentares do judaísmo. Deus então adverte Pedro para não tornar comum aquilo que ele havia purificado. Assim que Pedro teve a visão, os servos de Cornélio chegaram à casa onde Pedro estava. Em seguida, o Espírito Santo diz para Pedro se levantar, descer e ir com os homens e não duvidar. Podemos ver que Deus recompensou Cornélio por suas orações e que Pedro estava em oração. É simplesmente tremendo o que Deus pode fazer quando as pessoas se dedicam à oração. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. A oração é uma conversa que temos com Deus. Você, jovem, certamente tem as suas amizades, os seus amigos, seus pais, pessoas que você conversa. A oração com Deus é justamente esta mesma conversa que você tem com um amigo, com seu pai, é a mesma forma, ou melhor, com seus pais, é a mesma ideia da oração com Deus. Quando você ora a Deus, você tem amizade com Deus, você tem comunhão com Deus, você acaba sendo conhecido de Deus. Por quê? Porque você fala com Deus. Então, você falando com Deus, falando em Deus em oração, certamente o Senhor irá te recompensar. A oração, uma das coisas que as pessoas, pelo menos que eu vejo, que as pessoas acreditam que a oração é somente para pedir algo ao Senhor. Na verdade, a oração é uma conversa com Deus. Você tanto pode pedir, mas principalmente agradecer a Deus por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida. De qualquer forma, importante é ter uma vida de oração. Deus não faz acepção de pessoas. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ali ouve toda a história. Ao ouvir o relato de Cornélio, o apóstolo declara: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Essa é uma declaração já feita por Moisés, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, pelo rei Josafá, segundo Crônicas capítulo 19, versículo 7, reafirmada por Paulo, Romanos capítulo 2, versículo 11, e por Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Podemos ver que Deus não possui prediletos, nem favorece alguns em razão de sua nacionalidade, classe social, sexo ou raça. João afirma que todos quantos recebem a Jesus se tornam filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem em seu nome. João 1,12. Você pode ter a certeza de que Deus não vê como as pessoas, apenas exteriormente, mas Ele vê e reconhece o interior, o coração de cada pessoa. Lembra quando Davi foi separado? Deus viu o interior. Deus não faz acepção de pessoas. Temos aqui algumas referências. Tiago também fala, Tiago capítulo 2, versículo 1, também fala alguma coisa, também Tiago 2, 8 também vai falar algumas coisas a respeito da acepção de pessoas. E independente da nacionalidade, ou seja, independente do país que você é, independente do país que alguém está, Deus não faz acepção de pessoas.
Por isso que a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso você vê que Deus amou o mundo, ou seja, a todos nós. Portanto, Deus não faz acepção de pessoas. Independente de classe, social, sexo, seja lá do que for, Deus não faz acepção. Aquele que se achega a Deus através de Cristo Jesus, certamente será salvo. O sermão de Pedro. Pedro aproveita a oportunidade na casa de Cornélio e faz um breve e poderoso sermão relatando o propósito da vinda de Jesus ao mundo. Cornélio havia convidado parentes e amigos para ouvir o que o Senhor tinha a dizer por intermédio de Pedro. Não podemos perder as oportunidades que temos para testemunhar de Cristo. Pedro pregou a mensagem do Cristo que perdoa os pecados de todo aquele que nele crê. O plano da salvação é simples, mas muitas vezes nós o complicamos. As pessoas precisam de Jesus, pois somente Ele perdoa os pecados e oferece a vida eterna ao lado do Pai. Quem convence as pessoas da verdade é o Espírito Santo. Nossa tarefa é anunciar as boas novas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Nós não podemos perder a oportunidade. Vemos aqui que Cornélio chamou os seus amigos, os seus parentes, para estar com ele para ouvir o que Pedro iria dizer, o que Deus tinha para dizer através de Pedro. Ponto importante: o fazer a acepção de pessoas é pecado. Infelizmente, em algumas igrejas cristãs, acontece algum tipo de acepção de pessoas. E isso é triste, porque como Deus não faz acepção de pessoas, eu como cristão também não posso fazer, não devo fazer. Isso é antibíblico, é pecado. Nós não podemos fazer uma acepção de uma pessoa pela cor da pele, pelo sexo, ou seja lá por classe social, seja lá por que for. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos, até porque o fazer acepção de pessoas é pecado. A manifestação sobre os gentios. Os gentios são batizados com o Espírito Santo. Quando Pedro ainda estava falando, diz a Bíblia que caiu o Espírito Santo sobre os gentios. E os judeus que vieram com Pedro se maravilharam, pois os ouviram falando em outras línguas. Isso era algo inconcebível para os judeus, pois como circuncisos recebem o Espírito Santo. Mas esse recebimento é um dom escatológico que Deus havia prometido ao povo da sua aliança. Atos capítulo 2, versículo 39. E essa participação escatológica é concedida incondicionalmente a gentios incircuncisos, mesmo antes do batismo em água, por meio do ouvir com fé, como Paulo testemunha aos Gálatas capítulo 3, versículo 5. Era Deus demonstrando que aqueles gentios estavam sendo plenamente aceitos no corpo de Cristo, mediante a fé. Nós vemos aqui que Deus não se apega à tradição. Deus, para ser batizado com o Espírito Santo, não tem jeito, não tem uma fórmula, não tem uma forma, como eu vou dizer, de sempre ser daquele jeito. Não, Deus batiza do jeito que Ele quiser. Há relato de pessoas sendo batizadas até mesmo na escola bíblica dominical. Eu conheço uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo na escola bíblica dominical. Então, Deus não se pega à tradição. Desde que a pessoa aceite a Cristo como Salvador e tem fé que pode ser batizada com o Espírito Santo, ela pode ser batizada em qualquer lugar. E aqui a lição fala sobre, parece que eles não acreditavam muito que alguém poderia ser batizado com o Espírito Santo da forma que foi aqui. Entretanto, como eu já disse, Deus não faz acepção de pessoas e Deus não tem forma. Deus não está preso ao sistema do homem. Deus é Deus e Ele faz da forma que Ele quiser, da maneira que Ele bem entender. Os gentios são batizados em água. O batismo em água simboliza a nossa união com Cristo e marca nosso ingresso na Igreja de Cristo. Marcos 16, Romanos 6, do 3 ao 5, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. É uma prova externa de arrependimento e fé em Jesus Cristo, e é uma das ordenanças de Cristo para a sua igreja. Podemos perceber que todos na casa de Cornélio ansiavam por este momento.
todo crente em Jesus deve se batizar. É uma decisão fundamental que demonstra publicamente que o crente deixou para trás a velha vida e que agora deseja fazer parte da Igreja de Cristo. Alguns, infelizmente, vivem adiando essa decisão, dizendo que não estão ainda prontos. Outros adiam pensando que não vão mais poder aproveitar a vida. São mentiras do diabo. Aproveitar a vida é morrer para o mundo e viver para Cristo, desfrutando de tudo que Deus tem para nós. Bom, é bem verdade que realmente há algumas pessoas que ainda não estão de fato preparadas para o batismo. Entretanto, é interessante eu colocar o seguinte: o batismo não é uma evidência, uma prova de que alguém está salvo. Batismo não é salvação, ela faz parte do procedimento, mas não é porque uma pessoa ainda não se batizou que ela não está salva. Há pessoas que serão batizadas e não serão salvas. Lembra do que a Bíblia diz? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. A Bíblia diz que aquele que não crê será condenado. Não diz aquele que não for batizado, diz aquele que não crê. Mas é bem verdade que muitas pessoas, porque realmente não quer um compromisso mais sério, fica adiando, dizendo que não está pronto. Na verdade, já até está pronto. Ele é que não quer, ou ela quem não quer. Mas na verdade realmente existem os dois lados. Existem realmente pessoas que ainda não estão definitivamente prontas, ainda não é o momento, ainda não sentiu o desejo, ou por uma outra razão. Outros realmente não são batizados, não querem batizar porque realmente não querem compromisso. A aceitação dos gentios. Os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra do Senhor e questionaram a Pedro acerca desse assunto. Mas Pedro explicou todo o ocorrido, mostrando como Deus estava agindo em favor dos gentios. Ao ouvir o relato de Pedro, todos glorificaram a Deus e aceitaram o fato de que Deus também estava salvando os gentios. Era como se o apóstolo estivesse lembrando os seus irmãos na fé, de que eles haviam recebido o Espírito Santo, não em virtude de sua tradição, mas unicamente por sua fé em Jesus. Como foi crucial a aceitação dos gentios por Pedro e demais irmãos, para que a partir de então fossem considerados participantes do mesmo dom de Deus, mediante a fé em Cristo. Ou seja, alguém não será batizado por uma questão de tradição. Como eu falei, Deus não está preso à tradição. Não é aquela forma, se você fizer isso ou fizer aquilo, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Não, primeiramente a pessoa precisa crer. Porque é mediante a fé que nós recebemos a promessa do batismo com o Espírito Santo. É mediante a fé. E não por tradições, não por jeitos humanos, não por momentos humanos, por fatores humanos. O batismo com o Espírito Santo vem somente mediante a fé e não pela tradição do homem. Ponto importante: o batismo em águas é uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Você jovem que de repente não é batizado nas águas, é bom você observar bem este ponto, ver se não é a hora de você se batizar. É bom você analisar bem esse ponto aí. Subsídio número 1. Quantas espécies de batismo existem na Bíblia? Preliminarmente, devemos, antes de qualquer explicação acerca do assunto em pauta, conhecer a palavra batismo, que é sem dúvida importante dentro do contexto doutrinário neotestamentário. Esta expressão se origina do vocábulo grego baptizo, que significa imersão, mergulho, submersão. Daí a razão de Paulo comparar esse ato a um sepultamento, Romanos capítulo 6, versículo 4. Pois é através desta ação que o novo convertido enterra para sempre o seu velho homem, na linguagem paulina. Isso é, seu caráter inconverso, carnal, natural, pecaminoso, corrompido. Na tentativa de esclarecer a questão supra, o articulista Venâncio R. dos Santos, em artigo publicado num período evangélico,
ou melhor, num periódico evangélico, enumera com muita propriedade 7 tipos de batismo. 1. O batismo de João, também chamado de batismo do arrependimento. Lucas capítulo 3, versículo 3. Lucas capítulo 7, versículo 28. Atos capítulo 18, versículo 25. 2. O batismo do sofrimento, que é aquele com que Cristo foi batizado. Qualquer servo de Deus pode recebê-lo. Marcos capítulo 10, versículos 38 e 39. Lucas capítulo 2, versículo 50. 3. O batismo cristão apostólico, que é ministrado em nome da Trindade. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 19, versículo 5. 4. O batismo pelos mortos, uma heresia muito difundida no tempo dos apóstolos, citada, mas não aprovada por Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29. 5. O batismo de Moisés na nuvem e no mar. Êxodo capítulo 14, versículos 15 ao 25. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Subsídio 2. A finalidade do batismo é revesti-lo de poder para a pregação do Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8. Somente para lembrar, você não precisa ser batizado para pregar o Evangelho. Isso aqui é só um revestimento, ok? Ele o impulsiona a isso. Ser batizado com o Espírito Santo não é o mesmo que ser selado com ele. O selo mencionado em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, alude à operação do Espírito em você, enquanto o batismo é o poder do Espírito Santo sobre e com você. Jesus prometeu: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. E ainda recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós. Atos capítulo 1, versículo 8. No dia de Pentecostes, conforme Jesus prometera, esse poder desceu do alto pela primeira vez sobre os seus discípulos. Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Depois, muitos receberam esse poder do alto, como a família de Cornélio. Para que entenda bem a diferença entre o selo e o batismo, usarei uma ilustração. Quando você tem uma jarra com água, onde o líquido está? Fácil, na jarra. Mas se pegar outro recipiente maior, uma bacia com água, e mergulhar a jarra dentro dela, onde estará a água? 5 segundos para pensar. Bem, digamos que você seja esta jarra. Quando você crê em Jesus, você é selado. E a água, que representa a ação do Espírito Santo em sua vida, está dentro de você. Ao receber o batismo com o Espírito Santo, além de ele estar em sua vida, você estará mergulhado no poder dele. Entendeu? Conclusão. A conversão de Cornélio se tornou exemplo para os primeiros cristãos de que Deus não faz acepção de pessoas. Tal narrativa mostra o poder miraculoso de Deus para salvar, justificar e derramar do seu poder. A história de Cornélio, um oficial romano, marca o início da admissão dos gentios na Igreja de Cristo. Atos capítulo 11, versículo 18. Portanto, o batismo com o Espírito Santo só recebe quem tem fé, quem crê que vai receber, independente de quaisquer coisas, se você é homem ou mulher, ou independente da sua classe social, ou independente de qualquer coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa receberá desde que creia. E Cornélio foi um bom exemplo disso, né? Hora da revisão. Pergunta: o que fazia um centurião romano? Resposta: era um oficial do exército romano que comandava 100 homens. Pergunta: foram as orações e esmolas que salvaram Cornélio? Resposta: não. Quem salvou Cornélio foi sua fé em Cristo, suas orações e esmolas, mediante sua sinceridade em reconhecer o Deus de Israel, subiram e foram recebidas por Deus. Atos capítulo 10, versículo 4. Pergunta: por que Pedro se recusa a matar e comer aqueles animais da visão? Resposta: porque as regras alimentares judaicas consideravam aqueles animais imundos e proibidos de se comer. Levítico capítulo 11, versículo 4. Pergunta: não é preciso primeiro batizar em águas para depois ser batizado com o Espírito Santo?
Resposta: geralmente é o que acontece, mas isso não é regra. O relato de Cornélio e de sua casa nos confirma isso. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, antes de serem batizados em águas, pois já tinham colocado sua fé em Cristo. Atos capítulo 10, versículos 44 ao 46. Pergunta: o que você diria para um crente que faz acepção de pessoas? Essa resposta é pessoal. Sobre o batismo com o Espírito Santo, existe alguns quesitos bastante interessantes. Por exemplo, você, antes de ser batizado nas águas, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Você também pode ser batizado com o Espírito Santo durante o seu batismo nas águas. E você também pode ser batizado com o Espírito Santo depois, dias, talvez meses, semanas depois de ser batizado nas águas. Importante é que você também receba esta promessa que o Senhor nos deu e deu a toda a igreja e todo aquele que nele crê. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Tchau!